Eu vou fazer um videozinho rápido e dessa vez vai ser um videozinho rápido mesmo, mas eu quero abordar nesse vídeo a questão assim das mulheres que aparecem aqui no canal ou aparecem no canal aí de uns colegas. Primeiramente a gente tem aquelas que aparecem pagando de Maria Exceção, certo? Pagando de unicórnio, fazendo que, não, ela valoriza os homens, ela é diferente, isso e aquilo. E a gente sabe qual é a dinâmica que está rolando por trás disso. É a mulher que é mais inteligente que as outras e vê que ser gado não é tão bom assim. Simplesmente seguir cegamente o feminismo e sair falando que todo homem é estuprador e potencial, etc., é uma manobra que não garante benefícios, compreende? Tu simplesmente vai antagonizar os homens e daí como é que tu vai receber alguma coisa deles? É sempre bem melhor tu ter um relacionamento amigável, um relacionamento amistoso com as pessoas. E não é nem só isso, é lógico que daí ela também está buscando uma forma de se diferenciar das outras mulheres. É uma forma de alimentar o ego também e meio que querer pagar o seguinte: não, eu sou melhor que aquelas outras mulheres, entende? Eu sou uma aliada, eu tô do lado de vocês. Eu já vi muito disso quando eu frequentava a página e fórum de movimento do direito dos homens, etc. É lógico que na parte assim de MGTOW elas já vão chegar aqui sempre bem mais agressivas, porque a gente está discutindo aqui até questões de, por exemplo, de tirar direitos das mulheres ou de tirar as mulheres das nossas vidas. Então já é algo bem mais grave, elas já se sentem bem mais ameaçadas nisso. Mas enfim, tá, já cortei a questão das supostas aliadas, das Marias Exceção, mas também tem outra questão, tem aquelas que chegam no canal e elas ou não entendem ou se recusam a entender estatística e entender generalização. Qualquer generalização é, não, tu é extremista, tu é misógino, escambau, tipo, besteira. E todo mundo que ensinou a qualquer coisa de misoginia ou de ódio a mulheres ou ódio a homens, não sei o que, aqui no canal eu já saio cortando. Mas enfim, eu até mesmo no canal eu já falei várias vezes que se tu pega a população feminina, lógico, se tu tá aí analisando milhares, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, tu vai ter que fazer generalizações, porque tu vai pegar a regra, a maioria, tu vai pegar a estatística. E eu mesmo já falei aqui no canal várias vezes que, por exemplo, da toda a população feminina, a gente tem 20% ali que são as mulheres que são realmente independentes. Tem a carreira dela, o estudo dela, o salário dela, não depende de família, não depende de marido, namorado, etc. Desses 20%, a gente tem 5% que competem de igual para igual com os homens fisicamente e também intelectualmente. Mas e os outros 80%, que ou são dependentes de marido, ou de namorado, ou de familiares, ou até mesmo do governo? É a generalização? É a maioria? É a regra? Certo? A própria exceção simplesmente comprova a regra. E daí nesse caso tem outra coisa também para ser abordada, que é o seguinte: até mesmo aquelas mulheres assim que chegam e falam, não, mas eu valorizo os homens da minha vida, eu não sacaneio eles, eu não vou sacanear eles, nem nada disso. Digamos a mulher que não vai usar a lei feminista para detonar com o namorado ou para detonar com o marido. Se for pegar estatisticamente, essas mulheres também são minoria, também são exceção. Eu não lembro qual que é a estatística, eu acho que é 70 ou 80% dos divórcios são iniciados pelas mulheres. E outra estatística que eu vi nos últimos tempos é que quando a mulher ela tem ensino superior, a chance de ela ser quem vai iniciar o divórcio sobe para 90%. Então veja bem, até mesmo essas mulheres que falam que elas não ferrariam com o marido ou com o namorado, e vamos supor que a gente acredite nelas, ok? Elas são minoria da minoria. Estatística, generalização, já comprova que elas são minoria. Então até mesmo para essas mulheres, veja bem, até mesmo para elas, a conta do feminismo já chegou para elas. Porque, vê aí, tu tem uma maioria de mulheres que são dependentes, que usam as leis feministas para ferrar com os companheiros, e daí digamos que essa mulher ela é independente, ela é honesta, ela jura de pé junto que ela jamais vai ferrar com um homem. O que ela pode fazer para provar que ela é diferente? Para fazer o homem confiar, acreditar nela? Não tem nada que possa ser feito nesse caso. Ainda mais com as leis atuais e com agora essa perspectiva que a gente tem de as leis elas estarem piorando cada vez mais. Então, veja bem, o homem já está pagando a conta do feminismo desde lá da década de 60, 70.
Só que agora, finalmente, nos últimos 10 anos, algumas mulheres começaram a pagar a conta, e conforme os homens forem abandonando paternidade e casamento e qualquer tipo de relacionamento com mulher que possa gerar um vínculo legal, elas vão ser cada vez mais prejudicadas ainda. Só que, ok, eu já falei dessa questão das mulheres da minoria, né, do 20% de mulheres independentes, 5% de mulheres que têm a mesma capacidade que os homens. Já tirei essa parte a limpo. Até mesmo as mulheres que chegam aqui se comportando que nem aliadas e as que chegam aqui só metendo pau. Vamos falar a respeito dessas mulheres que chegam aqui só metendo pau e que se recusam a entender generalizações e estatística. Por que quando tu tem alguma comunidade, algum ambiente, algum local, onde alguém começa a falar assim, todos os homens são iguais, todos os homens são estupradores em potencial, todos os homens são violentos, por que não é uma quantidade tão grande assim em comparação com as mulheres de homens que chegam lá metendo pau? Porque o homem ele já tem uma visão mais individualista dele mesmo. Ele reconhece que quando fala um negócio desse, estão falando dos outros homens, não estão falando de mim. Eu sou um indivíduo, né? O homem ele tem aquela mentalidade, não, eu sou um indivíduo que não comete essas coisas e o justo não tem que pagar pelo injusto. Eu não tenho que ser responsabilizado ou culpado pelo que uns outros loucos estão fazendo aí. E até mesmo se a gente for pegar essa parte aí do argumento de todo homem é estuprador em potencial ou violento, a gente tem que ver o seguinte, qual é o percentual de homens que batem em mulher ou estupram mulher? É menos de 1%? É menos de 0,1%? É menos de 0,001%? Compreende? Então, olha a comparação. Quando eu digo assim das mulheres que são dependentes, a gente está falando de uma generalização e de uma parte estatística comprovada. Se tu for pegar dados do imposto de renda do IBGE, comprovadamente a maior parte das mulheres são dependentes. Só que quando a gente fala isso, a gente está sendo misógino, a gente está generalizando. Não, tem dados para comprovar isso, certo? Agora, quando chegam e falam, não, mas todo homem é estuprador em potencial, é violento, não sei o que, tipo, os dados também comprovam que é uma minoria de uma minoria, certo? Só que daí tu não pode rebater isso, e até os homens não vão lá rebater isso tanto. Como eu falei, porque o homem ele tem uma visão mais individualista dele. Ele consegue ver que esses outros caras são outros, não é ele. Cada homem tem a sua imagem, cada homem tem o seu valor. Mas por que para as mulheres, toda vez que falam alguma coisa de mulheres como um coletivo, independente de ser generalização ou não ser, por que elas chegam já metendo pau? É muito simples. As mulheres elas têm uma visão coletivista. O homem tem uma visão própria de si mesmo, individualista, as mulheres elas têm uma visão coletivista delas mesmas. Por exemplo, imagina que tem um homem famoso que, sei lá, é um super atleta, um grande cientista, e ele tem uma grande conquista que simplesmente marca o nome dele na história da humanidade. Como é que ele fica marcado? Esse cara são os irmãos Wright lá que inventaram um avião. Ou é o Thomas Edison, não sei o que. Ou é o Galileu, entendeu? Aquele indivíduo conquistou e fez aquilo. A gente não chega e fala, não, ele fez isso e isso foi uma conquista para todos os homens. Entendeu? Não, é uma conquista dele e foi uma contribuição grande para a humanidade. Mas não é aquela coisa, todo homem agora vai se vangloriar por causa de uma coisa que um outro homem fez. Que nem eu falei, o homem ele tem uma visão individualista dele mesmo. Agora veja bem o que acontece quando uma mulher comete um grande feito, tem uma grande conquista. Sei lá, a única que me vem à cabeça agora eu não vou saber o nome, mas é aquela mulher que descobriu, inventou o Kevlar. É uma pesquisadora norte-americana lá da época da Guerra do Vietnã, um pouquinho depois. E daí a gente pode pegar também aquela lá da radiação, que trabalhava junto com o marido, fez umas pesquisas assim de descoberta do átomo e tal. É Marie Curie, acho que é. Morreu de câncer, etc. Mas enfim, quando ocorre isso, as mulheres, elas vai ver qualquer blogzinho feminista, etc. Não, isso foi uma grande conquista para todas as mulheres, entendeu? É aquela patotinha coletivista. Se uma mulher faz isso, então isso é para todas as mulheres. Então veja bem onde é que eu estou chegando. Se, quando tem uma mulher que conquista algo, que marca o nome dela na história, isso é coletivizado para ser algo que, meu Deus, é uma conquista de todas as mulheres, porque elas têm uma mentalidade coletivista,
O mesmo ocorre quando tem uma mulher que faz algo gravíssimo, entendeu? Vamos pensar numa coisa mais absurda, uma mulher pedófila, ou uma mulher que matou o próprio filho, ou matou o marido. Por que quando acontece isso, aí não pode ser coletivizado, não pode ser, não, toda mulher é uma infanticida em potencial, certo? Toda mulher é uma assassina em potencial. Não, o negócio tem que ser abafado, o negócio tem que ser coberto. O pessoal tem que ir atrás e tem que falar, não, mas ela fez isso porque ela era louca, ou porque ela foi abusada. Porque, veja bem, quando o homem ele tem um grande feito positivo, aquela conquista é só dele, não é puxado para ser uma conquista de todos os homens. Quando o homem faz algo muito absurdo, aquilo ali foi aquele homem que fez algo muito absurdo, por mais que as feministas agora querem puxar, né, para tudo quanto é caso de homem que faz atrocidade, não, agora todos os homens têm que ser oprimidos e limitados e punidos por causa desse cara que fez isso, porque elas têm visão coletivista. Mas veja bem, no caso das mulheres, quando uma mulher conquista algo, faz algo muito positivo, isso é algo coletivo para todas as mulheres. Só que daí, da mesma forma, quando uma mulher faz algo grave, gravíssimo, não, tem que ser acobertado, porque lógico, na cabeça delas, isso também é algo coletivo. E se for algo negativo, tem que ser acobertado, tem que ser censurado, tem que ser proibido dos outros verem. E agora eu vou chegar no cerne da questão desse vídeo. Por que os homens operam de uma forma individualista e por que as mulheres operam de uma forma coletivista? É muito simples. O homem, ele é independente. Ele não tem a opção de ficar dependendo indefinidamente dos pais. Ele não tem a opção de ficar dependendo do Estado. E ele muito menos tem a opção de ficar dependendo de uma namorada ou de uma esposa. Os pais, uma hora, eles vão deixar, filhão, ou vai ou racha, se vira. O Estado, vai ver o cara se tornar morador de rua e não tá nem aí. A mulher, a hora que o cara ficar desempregado muito tempo, ou a mulher conquistar um cargo profissional, um salário acima dele, o cara tá correndo o risco de tomar um divórcio, tomar um pé na bunda. Então o homem, ele tem noção que o valor dele é individual. Ele tem o valor individual dele, ele tem as conquistas dele, e ele tem que cuidar de si mesmo, porque senão ninguém vai cuidar dele. Certo? Os pais não vão cuidar dele indefinidamente, o Estado não vai cuidar dele, e muito menos a companheira dele vai cuidar dele. No caso da mulher, é diferente. Os pais, eles custam muito mais a deixar uma filha se virar sozinha. Eles cuidam bem mais da filha. Quem tem irmãs deve ter percebido isso. Que os pais, eles cuidaram muito mais da irmã do que cuidaram dele. Nesse caso eu estou falando de homens. O Estado vai ver a quantidade de benefício de lei que tem exclusiva só para a mulher. Então o Estado também vai cuidar das mulheres. Porque uma mulher moradora de rua, meu Deus, é uma atrocidade. Que nem tem aquela estatística, né? Que dizia que 1 em cada 4 moradores de rua eram mulheres. É porque os outros 3 eram alienígenas, sabe? Simplesmente dane-se. E a mulher também, ela tem a opção de ficar sendo sustentada, cuidada pelo namorado ou pelo marido. Independente dela ficar desempregada ou ter um salário abaixo dele, o homem não se importa de cuidar da mulher. Então veja bem, o homem, ele tem uma visão individualista, ele sabe que ele tem que cuidar de si mesmo, porque senão ninguém vai cuidar dele. A mulher, ela tem uma visão coletivista e ela sabe que tem alguém que vai cuidar dela. Só que aí é que está a questão, por que elas têm uma visão feminina coletivista? Por que tem essa sisterhood über alles, né? A irmandade acima de tudo? O Rolo gosta de usar esse termo, mas por que elas têm essa mentalidade, essa visão coletivista e essa necessidade de sempre promover de forma positiva na sociedade a imagem feminina? Que nem eu disse, as conquistas, os grandes feitos de uma mulher são os grandes feitos de todas as mulheres. E querer esconder, abafar, censurar quando uma mulher comete uma atrocidade. É muito simples. Mesmo que seja só inconscientemente ou instintivamente, elas sabem que na sociedade elas são dependentes. Que nem eu disse, são dependentes da família, né, dos pais, ou dependentes do parceiro, ou dependentes do governo. Só que para uma pessoa continuar sendo dependente, essa pessoa tem que ter uma imagem positiva, os outros têm que estar dispostos a cuidar e sustentar essa pessoa. Então veja bem,
É por isso que as mulheres elas querem preservar a imagem feminina o máximo possível, porque isso é uma questão de sobrevivência. A sobrevivência delas, o bem-estar delas depende disso. É só quando tu tem uma imagem positiva das mulheres é que tu vai ter governo cuidando das mulheres, tu vai ter família cuidando das mulheres, tu vai ter homens cuidando das mulheres. Então isso para elas é uma questão de sobrevivência, é uma questão prioritária. É por isso que elas têm essa mentalidade coletivista e elas querem promover e preservar a imagem feminina na sociedade o máximo possível. Mas então, vamos pegar numa visão de longo prazo e vamos analisar o que aconteceu. Acho que, digamos assim, desde a segunda onda feminista, né, década de 60, 70. Então vamos analisar aí o que aconteceu nos últimos 60 anos. Vamos lá. Um monte de mulher destruindo a própria imagem, essa cultura absurda de promiscuidade, esse negócio de agora querer normalizar adultério, normalizar cucagem, compreende? E ainda do outro lado tu tem um monte de lei misândrica sendo implementada, negócio piorando cada vez mais. Então veja bem só o que aconteceu. Na parte dos pais, eu acho que os pais meio que continuam cuidando das filhas. Eu acho que talvez um pouco menos do que cuidavam antes, mas continuam cuidando. Só que tu já consegue ver que os homens já não estão mais dispostos a cuidar tanto de mulher, proteger tanto a mulher e prover tanto para a mulher. Isso está relacionado à misandria na sociedade, isso está relacionado a leis feministas que ferram com o homem, isso está relacionado também com as próprias mulheres. Eu não estou falando, estão fazendo campanha contra a imagem das mulheres. Não, as próprias mulheres se comportando de forma não respeitável, se comportando de forma degenerada e detonando com a própria imagem delas. Então não só os homens assim não vão estar tão dispostos a proteger e prover para elas, como talvez até vão começar a querer se afastar delas, que é algo que está acontecendo. Quem está frequentando esse canal está vendo isso. E daí a gente tem mais uma outra questão. O governo continua provendo e defendendo os interesses delas. Só que, é que nem eu falei já algumas vezes, o governo ele é filha da mãe, ele não é trouxa. Conforme a taxa de natalidade, por exemplo, aqui do Brasil continuar caindo, vai chegar um momento que a mulherada também vai ser abandonada pelo governo. E nesse ponto, como o governo ele é filha da mãe, ele não tem essa parte assim de valores, ele não está nem aí se a imagem da mulher na sociedade é positiva ou negativa. Simplesmente o papel da mulher para o governo é se reproduzir e gerar mais escravos. E também servir como curral eleitoral para aumentar ainda mais o tamanho do Estado, tornar ele cada vez mais invasivo e mais socialista, né? Mas veja bem, nos outros pontos de homens provendo e protegendo para as mulheres e de familiares cuidando de mulheres, tu já começa a ver que gradativamente as mulheres elas foram sendo abandonadas, conforme elas mesmas foram destruindo a própria imagem. E não só isso, né? Tentando agir politicamente para ferrar, dominar e controlar cada vez mais os homens através de leis feministas. Então, por fim, lógico, tem aí o feminismo no meio, essa expansão do feminismo na sociedade, o aumento da misandria. Só que na questão da imagem feminina, é por isso que a imagem feminina para elas é tão importante. É por isso que elas custam a entender generalizações, é por isso que elas custam a entender a parte também de estatística. Porque para elas isso é uma questão de bem-estar, isso é uma questão de sobrevivência. O bem-estar e a sobrevivência de uma mulher depende da imagem que as mulheres têm na sociedade. E não é tanto assim a imagem individual, porque elas coletivamente elas são dependentes. Conforme eu já expliquei, vai ser dependente do Estado, de familiares ou de um homem. Então, para ter pessoas que estão dispostas a cuidar e proteger as mulheres, elas têm que ter uma imagem positiva na sociedade, diferente do homem. O homem é independente, ele reconhece que ele é um indivíduo, que os outros são outros indivíduos, e ele não tem por que se responsabilizar ou se sentir culpado pelo que os outros fazem. Tem uma mentalidade mais individualista. Já para a mulher, a história é outra. Não dá para separar. Porque, como eu falei, é uma questão de sobrevivência. E a hora que a imagem da mulher começa a ficar negativa demais, aí é aquele negócio, é meio que nem Chapolin, né?
Ó, e agora quem poderá me defender?